Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque começa agora mais um Prosa no Campo. E no programa de hoje tem informação, dicas práticas e muita conversa boa. Quer saber para qual safra o sorgo é mais indicado? Como produzir uma boa muda de mini costela de Adão? Quais fatores influenciam a produtividade do milho? Aqui, a Voz do Campo vira a resposta. No estúdio vamos falar sobre a importância do cooperativismo no agronegócio e ainda trazer uma boa música para manter o astral da nossa prosa. Vem comigo, porque o Prosa no Campo já começou! No Prosa no Campo, a voz de quem vive o campo vira a resposta. Hoje, a primeira dúvida é paulista, viu? A Luzanira quer saber sobre o cultivo do sorgo. É uma cultura mais indicada para a segunda safra ou também pode ser uma boa opção na primeira safra? Vamos ver. Bom dia, meu nome é Luzanira, falo de São Paulo e gostaria de entender melhor sobre o sorgo. É uma cultura mais indicada para a segunda safra ou também pode ser uma boa opção para a primeira safra? Para responder à dúvida da Luzanira, nós convidamos o Lucas Almeida, engenheiro agrônomo e gerente de agronegócios e marketing da Agroávila. E aí, Lucas, para qual safra o sorgo é mais indicado? Olha, naturalmente a resposta mais óbvia seria depende. Porque realmente depende da realidade da fazenda e a sua demanda por grãos, da pluviometria que está instalada na microrregião da fazenda e também do maquinário que a gente tem disponível para operar. Existem regiões, por exemplo, no Vale do Araguaia, que utilizam o gergelim como opção para a safrinha. Mas aqui em Jandaia, região de Acreúna, o sorgo ainda é mais indicado para o plantio na safrinha, por alguns aspectos agronômicos e econômicos que acontecem aqui. Primeiro, a soja tem um valor agregado de comercialização superior ao do sorgo. Logo indica-se o plantio de soja na safra, que é onde ele consegue otimizar a sua produtividade e trazer mais rentabilidade para toda a fazenda. O sorgo tem uma capacidade de suportar estresses hídricos melhor do que a soja. Logo, quando a gente planta o sorgo na safrinha, que naturalmente chove menos, ele ainda consegue expressar produtividades satisfatórias. E terceiro, o Brasil naturalmente se organizou para colher, armazenar e transportar a soja na safra e os grãos de sorgo e milho na safrinha. Então todos esses aspectos combinados é o que indicam que o sorgo ainda está melhor indicado para o plantio na safrinha. Dúvida respondida, agora a prosa é aqui na capital. Na edição de hoje, a Flávia quer saber como produzir uma muda de mini costela de Adão. Vamos acompanhar. Pessoal do Prosa no Campo, gostaria de uma dica de como fazer mudas dessa mini costela de Adão. Essa aqui é um pezinho só que tem dentro do vaso e a guia dela tá bem grande. Eu gostaria de saber como fazer mudas e até mesmo fazer com que o vaso fique cheio. Para responder à dúvida da Flávia, nós convidamos a professora da PUC Goiás, Leandra Regina, engenheira agrônoma, doutora em produção vegetal e especialista em fruticultura. Professora Leandra, como podemos orientar a Flávia? Olá, eu me chamo Leandra Semensato e estou aqui para tirar uma dúvida da telespectadora sobre como fazer mudas da mini costela de Adão. Para fazer muda dessa espécie, é importante, ela é feita por meio do uso do caule, né, de raminhos, galhos, aí, esses pequenos ramos que tem na espécie e na planta, conforme a telespectadora mostrou no vídeo. Deve ser selecionado então um pedaço desse caule saudável com pelo menos um nó, né? Um pontinho lá onde nasce a folha ou a raiz aérea, dali que vai dar origem à nova planta, né? Então fazer um corte logo abaixo desse nó com uma tesoura esterilizada e colocar esse galho, esse raminho, em um copo de vidro com água limpa, tá? Deixando ali submerso, né, e trocando essa água a cada 2 a 3 dias, tá? Quando essas raízes estiverem em tamanho em torno de 5 centímetros, transplantar para um vaso, plantar diretamente no substrato, né, na terra, tá? Um substrato mais leve, bem drenado, por exemplo, terra vegetal com areia grossa e um pouco de matéria orgânica.
e manter esse solo úmido, porém não encharcado, tá? Outra dúvida aí da telespectadora é como deixar esse vaso cheio, né? Então ela pode pegar essas mudinhas aí, essas plantas que vão ser originadas dessas mudas, colocar de 3 a 5 estacas, né, desses raminhos enraizados no vaso, tá? Usar um vaso mais largo, mais profundo, porque a espécie costela de Adão precisa de espaço para raízes mais fortes, né? E às vezes tutorar a planta, colocar uma madeirinha, algo que segure, que direcione o seu crescimento, né? Ao longo aí do desenvolvimento da planta, fazer algumas podas, colocar mais mudas no mesmo vaso, fazer uma adubação regular, né? A cada 2 meses usar um adubo orgânico, pode ser esses adubos que tem que encontra em lojas, né, de fertilizantes, em lojas específicas de floricultura, e ela terá com certeza uma planta mais vigorosa e um vaso mais cheio, tá? Agora quem participa da nossa prosa é a Ediana, também de Goiânia. Ela quer saber o que mais influencia na produtividade do milho. Vamos acompanhar. Meu nome é Ediana, falo de Goiânia e gostaria de saber o que mais influencia uma boa produtividade no milho. Quem responde a dúvida da Ediana também é o Lucas Almeida. Lucas, quais são os fatores que influenciam na boa produtividade do milho? Olha, é claro que o manejo, as sementes e o clima afetam e influenciam as decisões e seus efeitos nas lavouras de forma completamente diferentes. Mas se eu tivesse que elencar num top 3 em dificuldade e caráter técnico, eu colocaria em terceiro lugar o manejo. Porque hoje, atualmente, existem diversas empresas, fabricantes, revendas, tanto de insumos agrícolas quanto de maquinários, disponíveis que trazem um leque de opções gigantesco para o produtor rural escolher qual é a cesta de produtos que ele vai aplicar na lavoura e quais são os maquinários que ele vai trabalhar. Em segundo lugar, eu colocaria sementes de milho, porque traz um viés mais técnico, mais agronômico para a decisão. Para escolher uma semente de milho, você tem que analisar o seu perfil de solo, a pluviometria da região, o maquinário que você tem disponível e também a sua capacidade de investimento, porque cada semente, cada variedade vai ter o seu custo, o seu valor agregado. E em primeiro lugar, o clima, por uma razão muito simples. O clima a gente não escolhe, a gente só aceita. Então o nosso planejamento agronômico e técnico tem que ser muito bem feito, muito bem calibrado para mitigar os efeitos que as volatilidades climáticas trazem para a nossa lavoura. Então em terceiro lugar ficaria o manejo, em segundo lugar ficariam as sementes e em primeiro lugar o clima. Está aí a orientação, porque aqui a voz do campo vira a resposta. E você também pode participar da nossa prosa. É só enviar a sua pergunta para o WhatsApp 629-9472-1022. Agora você vai conhecer o trabalho de 2 alunos do curso de Zootecnia da PUC Goiás, que produziram o vídeo de maior destaque da turma. O material, que fez parte da avaliação da disciplina de bioclimatologia, apresenta um diagnóstico técnico de ambientes em instalações rurais. A reportagem é da Ana Clelma. Beatriz e José encontraram várias soluções onde os outros só viam problemas. Eles analisaram as instalações do setor produtivo do próprio curso e viram o que pode ser melhorado. Essa disciplina é uma disciplina bioclimatologia que é do 6º semestre, né, da matriz curricular. E o objetivo da disciplina foi um diagnóstico técnico numa propriedade rural. Então simulamos uma condição de eu estar comprando um projeto deles para adequação das minhas instalações para maior eficiência da produção. Mas não basta só ter uma ideia brilhante, é preciso apresentar ela. Aqui foi só uma simulação de uma visita técnica, mas no mercado de trabalho é assim. Os futuros profissionais vão precisar mostrar os projetos de melhoria para os clientes. Por isso, na disciplina de bioclimatologia, os alunos fizeram uma atividade prática sobre o assunto. Eu vejo que a profissão, qualquer profissão, né, eles têm que se colocar à frente ao público, né, aos clientes, às empresas, às indústrias, aos proprietários rurais, e a assistência técnica é fundamental e eles saberem ter essa jogo de cintura, esse posicionamento, apresentar frente à Câmara, que é coisa que da minha geração
A gente aprendeu as duras penas, né? E eles já nascem sabendo isso, parece, e foi muito importante. Hoje, assim, nós temos uma dificuldade de apresentar, né? Então, eu acredito que a fala, ela vai nos ajudar muito, né? Essa questão de saber nos comunicar tanto com os professores quanto com o produtor e ter uma linguagem muito mais simples, né? Eu acredito que seja isso. Beatriz e José fizeram a gravação e edição do material, mas antes disso fizeram pesquisa e visitas no local. A professora fez o papel de dona da propriedade e comprou a ideia. Como foi só nós dois, né? Então eu gravava ele falava, ele me gravava, eu falava, e na edição foi eu que editei, mas o roteiro, cada um fez o seu, de acordo com o roteiro que a professora disponibilizou, fizemos as pesquisas. Acredito que foi bem dinâmico e bem divertido. A gente fez alguns takes com os animais, algumas cenas na água. Acredito que foi o melhor trabalho de vídeo que nós fizemos. No curso de zootecnia da PUC Goiás, os alunos têm atividades práticas que preparam o profissional para o mercado de trabalho. Fico muito grata por saber que eu estou em um ambiente onde os professores eles nos estimulam muito, eles nos desafiam muito, né? A gente tem as atividades integradoras que integram tanto conhecimento em sala, no campo, então isso é de grande importância para nós como futuros zootecnistas. Agora você confere o diagnóstico técnico desenvolvido pelos estudantes. As orientações apresentadas podem ajudar produtores a identificar pontos de melhorias nas instalações rurais. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso diagnóstico técnico de ambiência. Quando falamos de produção eficiente de caprinos, o ambiente é um dos pilares mais negligenciados, porém ele quem dita o sucesso econômico da produção. Pesquisas realizadas pela revista de Zootecnia reforçam que o estresse térmico altera o comportamento, reduz o consumo e desvia energia que seria utilizada para a produção de leite ou carne para mecanismos de termorregulação. Para garantir o conforto térmico por vias naturais, a arquitetura da instalação é nossa primeira linha de defesa. A orientação da construção deve seguir rigidamente o eixo leste-oeste, para que possa minimizar a incidência direta da radiação solar no interior do aprisco ao longo do dia. Em relação aos materiais, a escolha do teto é crucial. Coberturas com telhas cerâmicas ou fibrocimento pintado de branco na face externa reduzem a carga da radiação térmica. Em relação ao condicionamento natural, podemos utilizar de barreiras vegetais para impedir que o calor do solo entre para dentro das instalações. Se o calor seja muito extremo ou pela quantidade de animais, podemos utilizar também o manejo artificial, utilizando ventiladores e aspersores, controlando sempre a umidade para evitar problemas respiratórios e de cascos. Para propor soluções, precisamos entender onde estamos. O macroclima da região ele é definido por análise de sazonalidade, índices pluviométricos históricos, ventos, radiação solar. No entanto, o animal ele vive dentro do microclima, que é uma atmosfera criada dentro da instalação. Variáveis como a temperatura do ambiente elevada associada à alta umidade relativa do ar diminuem a perda de calor latente dos animais. Elementos como a velocidade do vento no interior do galpão ajudam à perda de calor por convecção, desde que esses ventos não sejam excessivos e nem sobre as crias jovens. Os caprinos possuem particularidades únicas, anatômicas e comportamentais. Eles são animais curiosos e detestam umidade excessiva. São suscetíveis a parasitas, então se o manejo sanitário falhar, eles sofrerão. Por isso, as instalações utilizam um sistema de apriscos suspensos com piso ripado, o que facilita a higienização e o escoamento de dejetos, conforme estudado na revista Ciência Animal Brasileira. Mas como quantificar se o ambiente está favorável? Não podemos adivinhar, precisamos mensurar. O ideal seria a utilização de equipamentos tecnológicos como estes aqui. O anemômetro digital ele é utilizado para medir a velocidade do deslocamento e a vazão de ar em sistema de ventilação. O termômetro de globo negro ele vai medir a temperatura do ambiente no interior, que vai em função da absorção térmica do globo. Uma outra alternativa com baixo custo é a utilização de termoigrômetros digitais simples de parede. Eles custam uma fração do preço e de um equipamento profissional que permite monitorar a temperatura e umidade. Em relação ao condicionamento natural na área de passeio, nós já temos um projeto de implementação de mudas que vai ser a longo prazo, vai produzir sombras e após a reforma da pastagem,
vai aumentar o consumo voluntário desses animais. Assim, trazer essas tecnologias acessíveis para dentro do campo é democratizar o bem-estar, fazendo com que um pequeno produtor rural também tome decisões baseadas em fatos. Fizemos a avaliação no local e avaliamos que a estrutura ela apresenta uma boa cobertura, protegendo aí os animais de ventos e chuvas fortes. Fizeram uma adaptação ao redor de todo o capril com sombrites para poder amenizar aí as incidências solares. Também foi avaliado a estrutura interna do capril e ele apresenta uma área reduzida para o número de animais, caso os animais ficassem em confinamento. Como eles têm acesso a pastagens, conseguimos aí reduzir a questão de estresse e tendo aí os animais tendo mais liberdade para expressar seu comportamento natural. O piso do capril é tipo chão batido, apresentando aí condições favoráveis aos animais. Porém, o manejo diário ele é necessário para evitar a umidade e o acúmulo de fezes. Os caprinos, eles têm fácil acesso aos bebedouros na parte interna do galpão, sendo um bebedouro por baia. E eles têm um bebedouro na parte externa, que atende à capacidade total de animais. A água desses animais, ela vem de uma fonte limpa. Porém, foi observado que é necessário um manejo de limpeza nos bebedouros, uma vez que há presença de lodo e sujidades na água. A área de pastejo desses animais se encontra em processo de degradação e também há uma grande concentração de plantas invasoras, dificultando o acesso desses animais a uma boa disponibilidade de forragem. Devido à alta degradação da pastagem, algumas medidas corretivas serão tomadas, como por exemplo a reforma de pastagem que será feita no período das águas, onde facilita a propagação da pastagem e o controle das ervas daninhas, facilitando aí o manejo de água. Devido ao processo degradativo da pastagem, é necessário a suplementação com fenação e silagem para esses animais, aumentando o custo de produção e pesando no bolso do produtor. Os caprinos eles têm uma interação social junto com os ovinos, levando aí uma competição por espaço e alimento. A relação comportamental desses animais ela é mais ativa durante os períodos da manhã e no final da tarde, devido ao clima que está mais fresco e mais favorável ao consumo desses animais. E nos períodos mais quentes, esses animais se encontram em repouso e em ruminação. A visita técnica nos mostrou que a propriedade tem sim capacidade para a caprinocultura, uma vez que ela tem uma boa disponibilidade de água e uma área relativamente capaz de suportar o número de animais. E somente algumas alterações devem ser feitas, como melhorias na instalação e também a reforma da pastagem. Vamos conferir agora as cotações de mercado. Em Goiás, o milho continua sendo negociado na faixa dos R$ 51,00 por saca. A soja apresentou valorização e voltou a ser comercializada acima dos R$ 121,00 por saca. O feijão carioca registrou leve queda, mas permanece acima dos R$ 373,00 por saca. Já o sorgo teve alta e é negociado na faixa dos R$ 45,00. O arroz continua estável, cotado em torno de R$ 92,00 por saca. Na pecuária, a arroba do boi gordo está cotada em média de R$ 311,00, enquanto a vaca gorda é negociada em torno de R$ 297,00. E no próximo bloco a nossa prosa continua. Vamos falar da importância do cooperativismo no agronegócio. É depois do comercial, viu? Bem rapidinho, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre a importância do cooperativismo no agronegócio. Quem está comigo para essa prosa é o presidente do Sistema OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rayane. Obrigado. Grande abraço aí a você, a todos os telespectadores do Prosa no Campo da PUC TV. É um prazer estar aqui compartilhando essa manhã de domingo com vocês. Bom, presidente, para a gente começar,
Aproveitando que semana passada foi comemorado o Dia Internacional, né, do Cooperativismo, qual que é a importância hoje do cooperativismo no agronegócio? Olha, o cooperativismo do agronegócio responde por 50% da movimentação do cooperativismo no estado de Goiás. Então, é uma importância econômica e também social muito grande, porque ele tem o condão de aumentar, além de aumentar a renda do campo, faz a fixação, né, do homem no campo, organiza aqueles produtores, organiza a sua produção e acaba refletindo também nas cidades, porque aquela renda surgida no campo ela vai ser gasta no comércio local. Então é de uma importância enorme para a economia de Goiás, o cooperativismo do agronegócio. Uhum. As pessoas às vezes têm até a mania de associar o cooperativismo só a grandes produtores, mas isso não condiz com a realidade, né, presidente? Existe uma importância muito grande também, inclusive para a agricultura familiar? É verdade, porque a grande quantidade, né, dos cooperados do agronegócio são pequenos agricultores, são praticamente 80% da agricultura familiar. Haja vista, nós temos aí quase 100 cooperativas do agronegócio em Goiás, 59 delas, 60%, né, na média, é de cooperativas agropecuárias de agricultores familiares, aqueles agricultores que têm pequenos pedaços de terra, até 4 hectares, mas que se juntando na cooperativa, eles ganham poder de negociação, ganham escala, ganham novos mercados e se organizam em empresa realmente para poder trabalhar profissionalmente a sua produção. Uhum. Para quem ainda não é um cooperado, presidente, qual que é a importância? O que o produtor ganha quando ele deixa de atuar sozinho e passa a fazer parte de uma cooperativa? Eu vou te dar um exemplo de um produtor de leite, um pequeno produtor de leite. Um pequeno produtor de leite que tira aí, sei lá, 100 litros de leite por dia, né? Se ele for vender esses 100 litros, ou ele vai ter que vender de porta em porta, de estabelecimento em estabelecimento, ou vender a um preço muito barato para um laticínio. Sim. Mas quando ele se junta com outros pequenos produtores, 100, 200, 300, eles formam uma grande quantidade, entregam na cooperativa e a cooperativa consegue ou beneficiar e transformar esse leite dele num queijo, num iogurte, numa manteiga, ou vender para um laticínio a um preço melhor. Então é o poder de escala que ele ganha e uma negociação de preço maior. Então essa é uma das grandes vantagens, além de a cooperativa facilitar o acesso à tecnologia, à assistência técnica para esse pequeno produtor. Uhum. Esse dado de que metade de tudo que é produzido no Brasil passa, né, por uma cooperativa, isso é muito importante, chama muita atenção. Como que a gente pode, na prática, explicar como que o cooperativismo conseguiu esse resultado assim tão expressivo, crescer de forma tão espontânea, digamos assim? As pessoas perceberam que só através da organização eles conseguiriam concorrer com os grandes produtores, né? O grande produtor ele tem toda uma estrutura de produção, de apoio, e ele tem já o mercado dele, ele tem escala, ele tem preço. E desde que as cooperativas surgiram basicamente aqui em Goiás, no agronegócio, a necessidade de se aproveitar aqueles pequenos agricultores que tinham aí espalhados nas diversas regiões do estado, muitos vindo até de outros países, e esses que vieram de outros países trouxeram essa mentalidade e essa experiência cooperativas e começaram a se organizar em cooperativas agropecuárias e os produtores perceberam a grande vantagem nisso. Antes eles tinham uma produção de subsistência, né? Tirava o leite de manhã, vendia, ia no mercado, acabava e gastava o que ganhou de manhã. Quando eles perceberam que organizando eles tinham uma maior capacidade de gerar renda para si próprios, eles começaram a se unir por isso, e essas cooperativas começaram também, algumas, a crescer muito, né? Nós temos cooperativas aí do agronegócio muito grandes em Goiás e temos cooperativas de agricultores familiares muito organizadas, cooperativas que já transformam aquele produto primário num produto secundário,
consegue muitas vezes até exportar, ganhar o mercado exterior, ou vendem para redes de supermercado. Nós temos um exemplo aqui em Bela Vista, né, de produtores de farinha, né? Esses produtores eram isolados lá, cada um fazia a sua farinha, seu polvilho, colocava num saquinho plástico lá sem identificação e ia ali para a beirada das rodovias para vender seu produto ali, correndo risco, em condições não ideais. Quando eles viram que eles poderiam se unir, juntar toda a farinha, todo o polvilho, colocar isso numa marca e fazer disso um negócio, né, bem estruturado e bem gerido, eles saíram da beirada das rodovias e foram para as gôndolas do supermercado. E isso agregou muito valor a eles. É um caso real ali, a chamada cooperativa do Cará, que tem na região ali de Bela Vista. E assim nós temos a produção de açafrão, a Cooper Açafrão em Mara Rosa, nós temos a Coopermel em Porangatu, no norte, nós temos a Cooperaf ali na região ali de Itapuranga. Ou seja, são vários exemplos espalhados aí pelo Estado. E eles contam com apoio institucional, o apoio técnico, não só das cooperativas, mas também do sistema OCB, né, que prestam uma assessoria contábil, uma assessoria na área de gestão, na área do negócio em si, de mercado. Então a gente ajuda também a se organizarem melhor e a crescerem no seu negócio. Quando a gente fala de mudanças constantes no agronegócio, é um mercado que vive, né, em transformação. Novas tecnologias, mudanças climáticas, questões ambientais. As cooperativas também trabalham ajudando esses produtores a enfrentar esses desafios, presidente? A porta de entrada da tecnologia, dos melhores métodos de manejo, elas são através das cooperativas. Perfeito. As cooperativas que levam isso aos produtores. Que muitos produtores, se não tivesse a cooperativa, eles não tinham condição de alcançar uma tecnologia, um conhecimento mais apurado. E isso realmente hoje é um desafio. Não só as grandes cooperativas, mas os pequenos produtores também precisam estar, né, aderentes ao que tem de mais novo no mercado, a questão da inteligência artificial, das questões de manipular bem os insumos, né, aquela tecnologia fina mesmo que é exigida, e eles só conseguem isso através da cooperativa, né, que fornece assistência técnica, que fornece cursos através das suas feiras, né, de exposição, e que chegam ali, que as tecnologias são apresentadas. E por isso que é importantíssimo, é fundamental, principalmente para os pequenos produtores estarem associados a uma cooperativa. Uhum. Um desafio também, nem tanto um desafio, mas assim, que acontece com muita frequência, que é familiar no campo. O cooperativismo também influencia a permanência dos jovens hoje no agro? Essa é uma preocupação do cooperativismo. Nós, enquanto Sistema OCB, trabalhamos alguns cursos nessa área, mas as cooperativas já perceberam, né, essa necessidade e elas têm os seus comitês de jovens, comitês de mulheres, visando não só a sucessão, mas também a diversificação, né, do comando das cooperativas, que as cooperativas ainda são masculinas na sua maioria, e as mulheres estão começando agora a acessar também os postos de comando das cooperativas, e elas têm preocupado com isso e feito esse trabalho interno de conseguir que a sucessão aconteça de maneira natural dentro das suas propriedades. Uhum. Presidente, quando a gente fala inclusive de momentos de crise, de oscilação no mercado, o produtor que faz parte de uma cooperativa, ele tem até mais segurança para enfrentar esses eventos, né? É verdade. Nos momentos de crise, as cooperativas costumam crescer mais. Sim. Porque os cooperados se unem mais nas suas cooperativas, e as cooperativas, conhecendo os seus cooperados, tendo aquele relacionamento próximo, oferece ali uma condição mais propícia para ele passar aquele momento, oferece condições de crédito, de acesso aos seus produtos de maneira diferenciada, entende o seu problema, conseguem
equalizar ali a situação quando o produtor está numa condição de inadimplência ou de não poder pagar. Ou seja, é nessa hora que o cooperativo mostra realmente o seu maior valor. Gente, eu gosto de dizer, eu gosto muito do ditado que a união faz açúcar. Bom, presidente, para a gente finalizar, quando a gente olha para o futuro, qual é a perspectiva do cooperativismo para a agropecuária em Goiás? Eu acho que o cooperativismo agropecuário vai continuar sendo importante. Hoje ele já é muito importante e na esteira do cooperativismo do agro vem os outros ramos do cooperativismo, o cooperativismo de crédito, o cooperativismo de transporte, o cooperativismo de saúde. E à medida que o cooperativismo vai ficando cada vez mais profissionalizado, as cooperativas entendam que, além de ter a união das pessoas, precisa ter um processo de gestão mais profissional. E para isso nós temos o nosso serviço de aprendizagem no cooperativismo, o SESCOP, para auxiliá-las. A maneira que elas, quando precisam de ter profissionais capacitados para ajudar a gerir, elas vão no mercado e buscam esses profissionais, elas vão ganhando mais mercado, vão ganhando mais musculatura, envergadura e vão sendo cada vez mais importantes para os demais ramos também. Então nós temos ainda muito a crescer, nós somos um estado notadamente agrícola, temos muitas pequenas propriedades, assentamentos e esse pessoal ainda precisa um pouco mais talvez de apoio, não só governamental, através das compras públicas, mas também do sistema como um todo, para que comecem a crescer cada vez mais, né? Quando essas cooperativas, mesmo que elas não fiquem gigantes, mas que elas ficam bem profissionalizadas, com a gestão de qualidade, agregando valor ao produto primário e não ficando só naquela de juntar ali o tomate, colocar na sacolinha e vender na feira, mas vender um produto intermediário, um produto final, vender diretamente aos supermercados, a tendência é crescer, temos um caminho e um trabalho muito grande a atuar nessa área aí. Perfeito. Presidente, o pessoal de casa que ainda não é cooperado, mas o produtor que quer se tornar um cooperado, que seja na agropecuária, na agricultura familiar, enfim, como que ele pode fazer isso? Na verdade, uma cooperativa nasce de uma junção de pessoas, né? Ela não basta 2 ou 3 pessoas começarem, precisa ter pessoas interessadas, sim, com vontade de fazer, com interesse de fazer e que tem uma viabilidade econômica, tem uma produção e aquilo dê uma viabilidade, seja um negócio viável, porque a cooperativa é um negócio que precisa dar resultado. Aí sim, elas querendo montar, elas nos procurem lá na sede do sistema OCB, que fica ali no Jardim Goiás, ou pelo nosso site, goiascooperativo.coop.br, que a gente orienta desde fazer o primeiro estatuto, fazer as primeiras assembleias, como que organiza um conselho de administração, como que organiza um conselho fiscal, e começa a ajudá-la nos primeiros passos, como uma criança mesmo, que a gente ajuda ali, até que ela consiga, de maneira autônoma, contando com a gente ainda, porque aí são várias etapas e outras necessidades, ela possa seguir o seu caminho, né, rumo ao sucesso, se fizer tudo certinho. Segura na mão ali até a hora de soltar. Bom, presidente, quero agradecer a sua participação. Gente, o presidente tem uma agenda cheia, viu? Não foi fácil conseguir esse tempinho com ele, não. Então, eu quero muito agradecer, viu, presidente, a sua participação, a prioridade de estar aqui com a gente. Bom trabalho para vocês, a gente está aqui sempre de portas abertas para essa prosa. Eu que agradeço. Oportunidades como essa ajudam a divulgar o cooperativismo, mostrar como funciona e a gente até pede que as pessoas, quando vão ao supermercado e encontrarem ali um produto de cooperativa, um leite, um iogurte, uma farinha, um polvilho, um óleo, que ele dê preferência a esses produtos, porque ao comprar aquele produto ele está ajudando aquele produtor pequenininho que está lá no campo, né? Então e o dinheiro dele está ficando ali naquele local, não está indo para
para Nova York, para Hong Kong, para aplicar em bolsa, fica na localidade onde o dinheiro é gerado. Então é muito importante comprar do COP, né? Valorizar as cooperativas de crédito, porque a renda gerada por essas cooperativas, elas irradiam, elas pulverizam, elas derramam em toda a comunidade local. Eu estive esses dias em Palminópolis, onde tem uma cooperativa que é a base da economia local, né? A cooperativa tem posto de gasolina, tem supermercado, tem loja de roupa, loja de acessórios, tem restaurante, ou seja, ela abastece a cidade. Se a cooperativa sair dali, a cidade praticamente fica sem emprego. Por quê? Porque tudo que e ela foi crescendo ali, mas tudo que foi ganhando foi gerado e devolvido para aquela comunidade. Então, realmente funciona, tanto com as pequenas cidades, quanto nas grandes, como em Rio Verde, que tem a força da Comigo lá. Então, as pessoas começaram a entender que o cooperativismo, ele pulveriza os recursos no próprio local, ele beneficia muita gente, vai entender tanto o papel econômico quanto o papel social que que somente esse modelo de negócio consegue fazer. Ah, isso com toda certeza. Gente, depois do intervalo, a gente está de volta, viu? Com música boa aqui no Prosa no Campo. Então não sai daí não, é bem rapidinho, eu volto já. Agora, para fechar o programa com música boa, eu recebo aqui no estúdio a cantora Renata Pimenta. Renata, que alegria te receber aqui na PUC mais uma vez. Seja bem-vinda. A alegria toda minha, Rayane. Quero agradecer você, quero agradecer todo o pessoal aqui da PUC, o Guilherme, né? Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Quando o convidado é bom, menina, a prosa rende, aí a gente fica sempre convidando, entendeu? Maravilha, estamos aqui para fazer render o negócio. Bom, Renata, me conta uma coisa. Qual que é a primeira lembrança que você tem da música, de quando você passou a atuar na carreira artística? Olha, que eu canto, né, que eu descobri que eu gostava de cantar desde pequenininha, desde meus 5, 6 anos de idade, né? Mas que eu percebi que eu poderia viver disso foi a partir dos meus 13 anos de idade, que quando eu ganhei, né, um concurso no colégio que eu estudava, eu acabei passando em primeiro lugar nas 3 eliminatórias do concurso. Foi aí que eu pensei, nossa, acho que dá pra viver disso. Olha, esse negócio vai render. Acho que dá pra viver de música. Bom, na sua família tem alguma influência, alguém que canta ou você é a primeira? Tem, com certeza. Meu pai, ele é segundeiro, né? Minha mãe também faz primeira voz, ela morre de vergonha, né? Ela sempre fala, não, eu não canto, mas ela é super afinada, né? Então, meus pais, eles sempre cantaram juntos, né? Eu cresci ouvindo meu pai tocando violão, fazendo segunda voz para minha mãe. E por parte de pai também, tem um tio que canta, faz primeira, segunda, terceira voz. Por parte de mãe, também tem um tio que canta muito. Menina, então tá no é a sangue. família toda musical. Com o campo, Renata, você tem alguma conexão, alguma influência? Ou você veio para o sertanejo mesmo sem influência, digamos assim, com a roça, com o campo? Tenho desde de pequena, né? Porque a minha família é do norte do Paraná. Né, que é uma região ali de campo, de fazenda, né, onde o estilo da música sertaneja predomina ali, né, então meus pais, eles são naturais de Jacarezinho, do norte do Paraná, então a gente sempre viajava. Quando eu nasci, a gente já morava em Curitiba, né, a minha irmã é de Jacarezinho, mas eu, a mais nova, sou de Curitiba, mas a gente sempre ia visitar, né? Visitar os amigos, a comadre da minha mãe. Então, sempre a gente estava no meio dos campos, das fazendas, lá, colhendo, né? Pegando manga. Lá então, também é frio? Não, lá é quente. Lá é quente. Lá é quente, muito quente. Igual Goiânia. Não sei se é por isso que eu gosto tanto do calor, né? Porque o frio de Curitiba Menina, parece tenso. que aquele pessoal lá esquece a geladeira tudo aberta. Lá é tenso. Eu gostei muito do calor, sou muito calorenta. Então, quando você veio assim. pra cá, você nem teve, né? Nem sentiu essa diferença. Sim, porque eu já gosto do calor, né? Então, pra mim, tá excelente. Ainda não experimentei aquele ápice do calor que o pessoal fala, que chega quase uns 40 graus. E quanto tempo você né? tá aqui em Goiânia, Renata? Tem uns 3 meses. 3 meses que eu vim, me mudei aqui com meu pai e com a minha mãe. E essa mudança foi influenciada pela carreira artística? Sim, totalmente, né? Porque
eu tenho 17 anos de carreira, né? Cantando na noite, cantando em barzinhos, baladas, eventos particulares. Mas surgiu um momento, assim, né, um parênteses. A minha mãe, ela sempre quis vir para Goiânia, né? Ela sempre falava, a gente tem que se mudar para Goiânia, que lá a carreira da Renata vai funcionar melhor e tal. E recentemente, né, acho que foi em novembro de 2025, né, recebi uma proposta de fazer uma produção musical aqui. Vim pra cá, né, porque eu sempre chamo meu pai e minha mãe que eles são os meus, né, o meu fechamento, assim, meu pai e minha mãe, né. Daí eu falei pra eles, vamos lá pra Goiânia, né, a gente pegou um AP, ficamos 3 dias, né, e fizemos essa produção. Aí nisso eu decidi, falei, vamos morar aqui? Vamos realmente, né, mudar a nossa vida, que eu acho que é aqui que as coisas é muito mais fácil de acontecer, né, as oportunidades, né, a chance de você encontrar, né, alguém que realmente acredite, né, que vai correr atrás junto, enfim. E eu queria dar esse passo, que foi um divisor de águas na minha vida, né, e eles, como sempre, maravilhosos, toparam a minha loucura. E vieram com você. E nisso a gente ficou 3 dias aqui em janeiro, né, voltamos para Curitiba. Nisso meu pai já começou a trabalhar com meu pai, ele sempre trabalhou com obra, né, ele fez várias coisas já na vida dele, né, e ele, uma vez que ele trabalhou como auxiliar em obras, ele aprendeu a fazer praticamente tudo, assim, então ele já começou a mexer na casa e quebrou parede, e montou não sei o quê, e já foi fazendo as divisões pra gente colocar a casa para alugar, já fui ver apartamento para alugar aqui em Goiânia e já deixamos tudo certo. E as coisas já foram acontecendo. E as coisas foram acontecendo, e daí viemos para cá. E quando você chegou aqui agora, a expectativa, ela foi cumprida, foi atendida? Qual que foi a sua primeira percepção? Então, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco assim, perdida. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu ia, metia a cara, né? Fazia minha maquiagem, botava meu chapéu, ia nos barzinhos, cantava, dava palhinha, pedia oportunidade e tal, né? Falava que era recém-chegada de Curitiba, tudo mais. E nesses networks da vida aí que eu acabei fazendo, porque eu falei assim, quando eu tava com 1 mês aqui, eu comentei com algumas pessoas que eu tinha andado mais que notícia ruim já, né? Que parecia que fazia muito mais tempo que eu tava aqui. Que coisa boa. Ainda mais aqui em Goiânia, que parece que todo dia é sexta-feira, né? O pessoal... O pessoal não tem parado aqui, não. Aí, em uma dessas oportunidades, né, na gravação do DVD, né, da dupla Carlos e Jade, né, que eu tive a oportunidade de ir lá fazer um network, eu conheci o Tom Pimenta, que é apresentador, é comunicador, né, uma pessoa muito conhecida aqui em Goiânia e em outras regiões também do Brasil. E ali nos conhecemos e tal, não conversamos muito, mas eu cantei. E em uma das oportunidades que ele me viu cantando, ele acreditou em mim e estamos juntos. E foi aí que nasceu uma parceria. E nasceu a parceria, né? Estamos juntos aí em sociedade. Ele está sempre me levando, né, nos lugares que ele acha necessário eu estar presente, né? Para estar aproveitando as oportunidades. E estamos aí. A gente sabe que não é fácil, é um trabalho de formiguinha, né? Mas quando você está com a pessoa certa, você confia. E eu tô me sentindo muito amparada, né? Então, graças a Deus, né? Só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido assim em tão pouco tempo de Goiânia. É muita história mesmo, realmente. Que coisa boa, que vai dando, né? Tudo certo. E qual que é a música, Renata, que você gosta de cantar quando você chega para mostrar o seu trabalho, aquela palhinha? Qual é a que você começa para você mostrar pra gente? Então, eu vou fazer uma que eu sempre faço. Inclusive, eu quero até dar um adendo aqui no que eu estava falando referente ao Tom Pimenta, né? É um momento, assim, de muitas conquistas, eu digo, né? Porque muitas pessoas, às vezes, estão ali anos e anos tentando e tal, e não conseguem o que eu consegui em tão pouco tempo aqui de Goiânia, né? Porque eu conheci o Tom Pimenta, através do Tom Pimenta, ele me apresentou também o Gigante, que é empresário, que cuida da carreira dos Barões da Pisadinha, de Carlos e Jade também. Então, queria deixar esse detalhe muito importante aqui também. Somos em 3, né? Estamos aí trabalhando e eles sempre me pedem, né? Quando eu vou cantar, quando eu vou dar uma palhinha, tanto o Gigante quanto o Tom fala, faz Mercedita, faz aquela que vai arregaçar. Essa aí, a gente já tem certeza que o negócio vai fluir. O tempo vai passando e as campinas verdes
deixando e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, os meus sentida, essa lembrança palpita a minha triste canção. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. No sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Nossa, essa é boa mesmo. Maravilhosa. Essa sempre é presença garantida no repertório. Então, essa eu não te dou repertório, não. Eu falo, essa aqui eu acho que vai mostrar bem o potencial da minha voz, né? Vai mostrar para que eu vim. Então, assim, já sempre é uma escolha certa. Perfeito. Sim. Renata, tem ensaio para quando um cantor, um artista vai fazer um show e tudo? Tem ensaio? Vocês ensaiam antes? Por exemplo, você vai fazer a participação com o Carlos e Jader. Vocês ensaiam antes? Assim, depende, né? Igual quando eu fiz essas participações, né? Eu cantei Mercedita. E eu só cheguei e dei a nota ali. Falei, faz um Lá menor aí, ele puxa. Porque normalmente, os músicos, eles já sabem, né? Já conhecem as músicas, né? Mas, assim, se for para fazer um trabalho mais, por exemplo, um DVD, eu vou gravar um DVD, um repertório, aí eu acho interessante ter o ensaio, né? Entre tocar e ter um músico para tocar, o que é melhor? Como que vocês organizam isso? Não, dessa vez eu vou tocar. Não, agora eu preciso de um músico. Depende do formato, assim, né? Às vezes tem pessoa que prefere, né? Quando eu falo que eu toco e tal, a pessoa, né, prefere que eu mesma faça no violão e voz. Ou se a pessoa prefere que seja uma coisa mais completa, levar um cara no violão, alguém num carrom, né, com banda e tal. Então, isso é tudo decidido com o contratante na hora ali da negociação, né? Entendi. Então, varia muito de pessoa pra pessoa. E você veio aqui para Goiânia, para o berço dos artistas sertanejos, né? Além de todos desses que você já citou aqui, tem mais alguém, as meninas, né, aí que estão fazendo sucesso, tem alguém que te inspira? Olha, da atualidade, né, eu gosto muito de Maiara e Maraísa, né, eu tenho escutado agora também a Mariana Fagundes, que é uma artista, uma cantora que eu já acompanho há muitos anos, né, agora que ela estourou, né, com a música Fim de Noite ali, mas também acho uma grande cantora, né, uma grande artista. E daí tem né, as lendas, né, a Marília Mendonça, né, eu acho que é muito importante falar dela também. Sim. Das antigas ali, uma Roberta Miranda. Então, acho que é bom a gente pegar um pouquinho de referência de cada uma, assim, sabe? Eu não me limito a pegar somente uma referência de uma artista. Eu acho que todas elas têm, né, coisas muito boas aí para passar pra gente. Com toda certeza. Renata, e qual que é uma outra música que você gosta também, que você manda e a galera embala? O modão, né? Quando a gente vem com modão, a galera pira, né? A energia é diferente. A energia é diferente. Então é mais ou menos assim. Lará, 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 ia. Lará, 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 ia. Lará, 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 oh, oh. Lará, 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 lará. Você me pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata
desse amor ou me mata o ciúme. Hino nacional brasileiro, gente. Essa não tem como, que não né? fica quieto com Não, essa daqui a galera segue com toda certeza, gente. Olha, cuidado vocês aí em casa, viu, gente? Eu sei que é bom embalar, mas cuidado que amanhã é segunda-feira. Renata, como que tá a sua carreira nesse momento? Tem projeto audiovisual em andamento? Como que tá a movimentação da agenda de shows? Sim, estamos, na verdade, né, porque é um recomeço para mim, na minha carreira, né? Apesar de ter ali os meus 17 anos, né, cantando na noite e tudo mais, com toda a experiência, a bagagem que eu trago, hoje eu sinto que realmente eu tô bem amparada, sabe? Então a gente tá trabalhando esse recomeço da Renata Pimenta. Quem é a Renata Pimenta, sabe? Então, estamos trabalhando, sim, o audiovisual, né? Estamos para lançar agora uma releitura de uma música, vou deixar vocês curiosos. Aí, ó. Entra no meu perfil lá para ver, inclusive posso deixar o meu arroba aqui para a galera. Claro. Né? Só você digitar lá, @Renata Pimenta Oficial, tanto no Instagram quanto no TikTok, né? Vamos lançar aí agora um clipe novo. E estamos trabalhando também para fazer um showzão, né, lá na Jantinha do Tim, vamos fechar a rua, fazer um palco 360, vai ser tudo gravado, né? Então, assim, eu tô bem feliz com tudo que está sendo construído, né? Porque a gente sabe que não é da noite para o dia, né? Então, eu espero aí estar em breve com a agenda lotadíssima de show. Isso é perfeito, gente. E com certeza vai estar. Você tem uma vibe maravilhosa. Então, Obrigada. Se a gente puder resumir ali a sua trajetória em uma palavra, nesse momento seria recomeço. Recomeço, exatamente. Eu até tenho uma fênix tatuada aqui nas minhas costas, né? Então, de recomeço eu entendo. Muito bom. Renata, antes da gente partir para o finalzinho da nossa prosa, você canta mais uma pra gente? Lógico. Vamos nessa assim, então. No fim da noite que eu não quis você, que eu tinha todo o tempo pra viver, e meu coração foi despertar a solidão. Eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. Sem você não sei nem me cuidar. Sonhar, meu pensamento buscando você, tudo pra me arrepender de te deixar, tudo pra me arrepender de te deixar. Quem nunca, né, gente, no fim da noite? Quem nunca? Renata, olha, eu quero que você seja muito bem-vinda a Goiânia. Muito obrigada. Que você seja muito feliz aqui na nossa terrinha, que você conquiste os seus sonhos, os seus objetivos. Você já é sucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, que as portas se abram para você, que a vida encaminhe tudo que for de melhor, viu? Então, assim, não tenho dúvida que você vai ter muito sucesso na sua carreira. Amém. E muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Eu é que agradeço, de coração. Muito obrigada mesmo a você, né, pela sua simpatia, por ter me recebido aqui no seu programa. Agradecer todo o pessoal da emissora, mandar um beijão ao pessoal que está aí em casa, né, que possam estar acompanhando aí a minha caminhada na música. É isso, gente. Eu quero agradecer você de casa também, tá? Pelo carinho, pela companhia. E na próxima semana a gente volta, tá? Com mais informação, participação do público e boa prosa por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até lá. Mas antes de pedir para a Renata cantar a última música, eu quero enviar um abraço assim bem especial para todos os pecuaristas, porque no próximo dia 15 é celebrado o Dia desses profissionais, que transformam o trabalho, conhecimento, cuidado com os animais em produção, desenvolvimento e muita prosperidade para o campo brasileiro. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Agora sim eu vou embora, mas antes... Canta pra gente, Renata. Simbora então com o mais novo hino nacional, né? Que estamos ouvindo agora no momento.
Na madrugada, um jantar à luz de velas depois do amor. Fala por nós, chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. E na madrugada, um jantar à luz de velas depois do amor.